Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo chamado hoje, mais um dia para a gente meditar nas Escrituras, mais um dia para a gente falar sobre os princípios bíblicos que o Senhor nos deixou registrado em Sua palavra, sagradas Escrituras, e que nós somos gratos por ter esse acesso liberado. Glória a Deus pela Bíblia, glória a Deus por Sua palavra, glória a Deus pelo Seu Espírito e pela revelação. Glória a Deus porque nós somos um povo que não foi deixado aqui abandonado. Jesus falou: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou estar com vocês, eu vou ensinar para vocês o caminho. O meu Espírito vai coordenar todas as coisas. Se vocês deixarem, vocês vão viver uma vida abundante. Meu Deus! Hoje nós estamos na leitura de Esdras e nós vamos terminar o livro de Esdras, meditando no capítulo 8, 9 e 10 deste livro maravilhoso. Sejam bem-vindas, Soraya, Jéssica, que Deus abençoe a vida de vocês. Bom ter vocês aqui comigo para a gente poder começar essa live, amém? Gente, o livro de Esdras, né, relata o retorno daquele povo que foi tirado da sua própria terra por causa da sua desobediência e que ficou 70 anos, toda uma geração fora, desgarrado. E eles ficaram ali como ovelhas sem pastor, né? Eles ficaram lá na Babilônia até que um dia Deus permitiu que eles voltassem. Boa tarde, iluminada Lorena. Boa tarde, querida. Que Deus nos revele essa palavra, né? Que nós sejamos de fato iluminados. Boa tarde, Jéssica. Bom ter você aqui, viu? Muito feliz de você estar aqui agora. Eu oro para que Deus possa traçar um caminho de vitória para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Em nome de Jesus, o Senhor é Deus de recomeços. Ele é um Deus de novas oportunidades. Ele é um Deus de amor. Seu amor leal dura para sempre. Amém? Então, gente, esse povo vai regressar pela misericórdia de Deus. Eles vão regressar da Babilônia para Jerusalém, para começar toda uma reconstrução de sua identidade, da adoração, que é a base da identidade do povo de Deus, do culto a Yahvé, que é a base de tudo, da lei de Deus que deveria governar esse povo, que foi, infelizmente, a desobediência a essa lei que fez com que eles fossem deportados ali para a Babilônia. Então eles voltam, né, para poder passar por esse processo de reconstrução. Recomeçar não é fácil, né? Por mais que exista toda aquela euforia, fomos libertos, vamos sair dessa terra estrangeira, vamos deixar de ser os escravos daqui, vamos começar de novo, mas regressar não é fácil. Imagina que quando eles saem da Babilônia e vão para Jerusalém, eles encontram um lugar desolado, escombros, os muros estão caídos, o templo foi derribado, o povo que tinha na terra estava passando por necessidades físicas e espirituais, com certeza emocionais, por causa de todo esse contexto que nós estamos falando. Então recomeçar nunca vai ser fácil, nunca vai ser simples, mas o Senhor, Ele sempre diz: não desprezem os pequenos começos. Tem um profeta que vai falar isso, eu acho que é o Ageu ou Naum. Esse texto ficou muito forte quando a gente começou aqui a congregação no bairro Padre Libério. Não desprezem os pequenos começos. Está em Zacarias. Zacarias 4:10. Não desprezem os pequenos começos, porque os homens que se alegram vendo o início dessa obra, vendo o prumo nas mãos de Zorobabel. Então, inclusive Zacarias foi um profeta que profetizou nesse período. Ele vai falar: olha, não desprezem os pequenos começos. Parece pouco, mas é uma faísca, gente. Uma faísca, sabe aquele tempo de seca? Uma faísca pode incendiar toda uma floresta, né? Não despreze os pequenos começos. Importante é começar. Nós vamos ver que um novo recomeço vai ter que acontecer de novo, né? Começa de novo. Mas a nossa vida é assim, é uma vida de ciclos e de recomeços, de arrependimento, de retorno. A gente só não pode se permitir continuar no lugar de erro. Vou falar mais sobre isso no capítulo 9 e 10. Mas começando então aqui, no capítulo 8, o que acontece é que o Esdras, ele encontrou tanto favor diante do rei, que o rei falou: você pode voltar, você deve voltar, lidera esse segundo grupo de exilados,
porque já tinha vindo um primeiro grupo com Zorobabel e com Jesua. Esse segundo grupo de exilados, liderado por Esdras, está prestes a voltar, né, para Jerusalém. Vão ajudar ali, vão auxiliar na reconstrução do templo. E aí o Esdras, ele encontrou um favor diante do rei, que vai dar para ele uma carta com a legalidade. Você pode voltar, nós vamos te ajudar com ouro, prata, com animais, suprimentos para o sacrifício. Nós estamos contigo, Esdras. Gente, tá vendo a importância dessa mescla de religião e política, de fé e política? Quando Deus tem algo para fazer na terra e há pessoas que se levantam e falam, eu me disponho, então Deus também move a política e os recursos, e ele para fazer a vontade dele, não é para levantar e engrandecer homens, é para fazer a vontade dele. Qual é a vontade de Deus? Vamos reconstruir um povo, vamos reconstruir um culto, porque eu ainda tenho um Messias para enviar, eu ainda tenho promessas para cumprir, né? Eu disse lá em Gênesis 3,15, a gente vê a primeira promessa messiânica, que o filho da mulher, que né, nos remete a Jesus, o filho da mulher, ele pisaria a cabeça da serpente, né? Então eu ainda tenho promessas, o Senhor diz, eu ainda tenho coisa para fazer, vamos voltar e vamos recomeçar então. E aí Deus, a gente pode unir a fé à política, sim. O rei, que era um rei ímpio, que era o Artaxerxes, nem era um rei da parte de Deus, mas ele vai ser usado por Deus para o cumprimento do plano de Deus na terra. E aqui nós estamos vendo esse homem que vai liderar, que é o Esdras, um escriba, um estudante da lei e também sacerdote. A Bíblia diz que ele, aqui no capítulo 8, mostra a lista das famílias dos exilados que foram ali com ele, inclusive também de sacerdotes. Mas aí eles acampam ali no canal de Ava e eles ficam 3 dias ali revisando. Esdras revisa os documentos, a lista do povo. Mas ele percebe, nós vamos ver isso lá no capítulo 8, versículo 15, ele percebe que tinha poucos levitas. Na verdade aqui fala, descobri que nenhum levita havia oferecido para nos acompanhar. Às vezes a gente tem essa ligação de levita com cantor, né? Porque nós temos o costume de falar, aquela menina é levita, porque ela canta na igreja. Mas vamos entender o que é o levita, tá? Levita são aqueles que vieram da tribo de Levi. Das 12 tribos, Levi era uma tribo que foi consagrada a Deus. Eles eram uma tribo diferenciada porque eles não tinham o seu território específico no meio do povo ali, no meio das terras de Israel. Eles não tinham um território específico porque eles foram consagrados para o serviço do culto a Yahvé. Então os levitas, separados ali por famílias, cada um tinha uma função. Os cantores vinham dos levitas, os sacerdotes que vinham de uma família específica dos levitas, que era Arão, vinham também desse povo, mas tinha todos os obreiros, todos aqueles que realizam a obra na adoração de Yahvé, eles vinham dessa tribo, a tribo de Levi, portanto chamados de levitas. Então os porteiros, os encarregados enfim, tudo que acontecia ali no templo, né? Ficou preto aqui, tá tudo bem aí, gente? Tá chegando pra vocês a live? Voltou aqui agora. Tudo que tem a ver com a manutenção desse culto. Então tinha aqueles que trocavam os pães, os sacerdotes que realizavam o sacrifício. Tudo isso era realizado por esses obreiros. Essa lista do capítulo 8, ela vai registrar muitos homens, e isso é importante para mostrar que todas as famílias, todas as tribos estavam sendo representadas ali, mas ele percebeu que tinha pouco obreiro, tinha poucas pessoas que poderiam liderar espiritualmente aquele povo que ia retornar, tinha poucas pessoas que iam voltar e iam contribuir para o culto a Yahvé, que iam contribuir para a adoração genuína. Então nós vemos essa necessidade, o Esdras sentiu essa necessidade, e aí ele manda chamar os líderes, e ele manda chamar também 2 homens com muito discernimento, versículo 16, e aí eles vão pedir os chefes dos levitas que estavam em Casifia, para que os parentes deles e os servidores do templo que estavam com eles ali enviassem ministros para o templo de Deus em Jerusalém.
Então Deus falou muito forte comigo. Deixa eu só fechar essa aba que tá aberta aqui, porque tá fazendo barulho, né? Deus falou comigo muito forte quando eu li isso. A necessidade de um levante de ministros. O que é um ministro? O ministro é um servo. Ele não é um voluntário. O voluntário é assim, o voluntário, até postei esse dia sobre isso. O voluntário é aquela pessoa que, eu vou me voluntariar, mas eu faço no meu tempo, quando dá, e a hora que for possível, e aí eu vou lá e ajudo vocês. Mas o ministro, ele é um servo. Ele fala, eu nasci para isso. Essa é a minha função, servir. Servir a Deus, não importa aonde Ele me coloca para servir. E eu me lembrei quando eu li isso também de Jesus falando o seguinte, eu até deixei aberto aqui, Jesus falando lá em Mateus 9, versículo 38, ele fala no 37 assim, olha, a seara é muito grande, só que os trabalhadores são poucos. Tem muita gente para alcançar e poucas pessoas para ir atrás destes. Tem muita gente para ser alcançado pela palavra de Deus, mas poucos que a divulgam. Poucos que são testemunhos, que são testemunhas vivas dessa palavra. Tem poucos que se disponibilizam para que o culto a Yahvé se estabeleça em Pará de Minas e em toda a região. Tem poucos que se disponibilizam para serem obreiros. Então Jesus fala, roguem, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus 9, 38. Jesus falou comigo e com você. Nós não somos discípulos de Cristo? Essa não é a nossa vida. Nós somos guiados por Jesus, somos discípulos de Jesus. Então Ele nos deu essa função. Peçam, orem, para que o Deus que vocês servem, o Senhor de toda a terra, envie ministros, obreiros, ceifeiros, trabalhadores para essa seara. Esdras, ele entendia que ele não podia fazer sozinho. Eu vou ser tudo, eu vou ser o escriba, o sacerdote, eu vou ser o levita, eu vou fazer tudo, deixa por minha conta, porque depois eu vou deixar um grande legado. Não, ele falou, olha, nós precisamos de trabalhadores, nós precisamos de mais pessoas, os levitas não estão aqui, vamos chamar eles. E aí ele manda ele vai pedir aos servidores do templo, para que o servidor do templo envie ministros. Nós também precisamos pedir isso, Senhor, envia mulheres sábias que vão, e mulheres sábias e mais velhas que vão cuidar das mais novas. Envia jovens, santas, que amam ao Senhor, que odeiam ao pecado e que vão ser ministras de um evangelho, que vão trabalhar na adoração. Envia pessoas para cuidar das crianças, para ser intencionais para com a próxima geração. Envia homens que vão ser sacerdotes dos seus lares, bons pais para os seus filhos, pregadores da palavra, mulheres também pregadoras, ministras. Envia, Senhor, aqueles que têm disposição para receber alguém na porta, para ser como os porteiros levitas. Envia, Senhor, todo trabalhador, que essa grande obra que o Senhor tem para fazer nessa cidade, nesse país, seja feita com excelência, sem levantar um nome apenas, um rosto apenas, um avivamento sem face, onde todos têm sua função e trabalham com alegria, com fervor, como obreiros bem aprovados, entendendo que vem de Deus sua recompensa, que não esperam a aprovação dos homens, nem ser reconhecidos por Ele, nem receber coisas, bens materiais em troca, mas que amam a Deus e querem servi-lo, porque sabem que vem dele a recompensa. A Bíblia diz que Esdras disse, visto que a bondosa mão do Senhor estava sobre nós, eles então nos enviaram Serebias junto com 18 de seus filhos e parentes. Esse era um homem inteligente, descendente de Mali, descendente de Levi. Eles também nos enviaram Asabias, descendente de Merari, 20 dos seus filhos e parentes e 220 servidores do templo. O fato do Esdras ter chamado esse povo aumentou na lista aqui 220, 240, 258 homens dispostos a trabalhar. Vamos parar um minutinho, vamos fazer uma oração? Senhor, nós sabemos que o Senhor tem algo muito grande para fazer nessa cidade, nesse país. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor envie ceifeiros para essa seara. Envie homens e mulheres dispostos a te servir com amor, com integridade, não em busca, Senhor, de realização pessoal, de autopromoção, não em busca, Senhor, de bens, mas em busca de agradar o teu coração. Envia, Senhor, homens e mulheres dispostos a serem obreiros, aprovados, que fazem o que o Senhor quer que nós façamos de todo o coração, como para o Senhor e não como aos homens. Envia, Senhor, homens e mulheres aptos, ó Deus,
para que nós possamos alcançar essa cidade, esse país, em nome de Jesus, nós te pedimos. E aí, nesse momento a gente vai ver que o Esdras falou o seguinte: gente, agora nós temos que fazer uma coisa muito importante. O que, Esdras? Nós temos que jejuar. Nós temos que jejuar e orar, nós vamos nos humilhar diante de Deus. Por quê? Porque nós precisamos de uma viagem segura, tranquila, nós precisamos que Deus nos proteja, assim como também nossos filhos e a nossos bens. Lembrando que eles estavam voltando ali, pegando uma estrada cheia de gente ali, mas com muitos bens preciosos. Eles estavam voltando aqui, olha aqui, até deixei aqui com... eles estavam voltando com 22 mil quilos de prata, 3.500 quilos de utensílios de prata, 3.500 quilos de ouro, 20 tigelas de ouro, 2 utensílios de bronze. Então isso é um tesouro. Eles tinham que transportar algo muito grande, algo muito valioso. Naquela época havia muito disso, né? Assim como a gente vê os piratas que tinham que faziam, né, que esses roubos ali marítimos, eles tinham também esses ladrões que ficavam à espreita nas estradas. Tinham como se não existisse ainda, né? Infelizmente, eu quero dizer que não mudou. Naquela época já tinha essas pessoas más, essas quadrilhas, tudo que a gente vê, né? Então, o Esdras, ele tá voltando para casa com um grupo de pessoas e com muitos bens, e ele só tem uma carta do rei que dá legalidade para ele. E aí ele fala o seguinte: vamos jejuar e vamos pedir a Deus com fervor para que ele cuide de nós. Por quê? Porque, eu achei muito lindo, ele diz: eu tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos acompanhar. Por quê? Porque nós tínhamos falado para ele: olha, a bondosa mão de Deus está sobre nós, os que o adoram, mas o seu poder está contra todos que o abandonam. Gente, olha que coisa mais linda que Esdras está dizendo. Nós vamos nos humilhar, nós vamos jejuar, nós vamos clamar a Deus. Por quê? Eu não tive coragem de pedir ao rei para enviar soldados, para enviar com a gente também, ele fala, e cavaleiros. Por quê? Porque eu falei com ele com ousadia: Deus está conosco. A mão de Deus está conosco. Se a mão de Deus vai com a gente não precisa dos seus soldados, rei, nem dos seus cavaleiros, porque ele está conosco. Ele está com a gente, ele vai nos dar vitória. Sabe o que eu entendo que Esdras está fazendo? Ele está pregando para o rei: rei, Deus é maior do que qualquer soldado, cavaleiro. A mão dele está conosco. Ele está nos guiando, ele está nos guardando, ele vai nos dar vitória. Só que como homem, ele entende essa dependência de Deus, ele entende a sua vulnerabilidade, e aí ele vai buscar a Deus com jejum, com oração, com fervor, com humilhação. Mas ele queria tanto honrar a Deus diante do rei, que a Bíblia diz: eu não tive coragem de pedir eles cavaleiros. Eu achei isso muito lindo, gente. Da mesma forma, nós somos o testemunho vivo da poderosa mão de Deus que está sobre nós. E muitas das vezes nós não queremos nos colocar nesse lugar de dependência, de vulnerabilidade, de fé. Nós preferimos buscar os recursos que o mundo nos dá. Só que a Bíblia diz assim: olha, não confiamos em carros, nem em cavalos, nem em cavaleiros, nem em soldados, né? Acrescento eu. Não confiamos em carros nem em cavalos, mas fazemos menção do nome do Senhor. Foi isso que Esdras fez, ele fez menção do nome do Senhor. E a vé conosco, rei, não vai precisar de soldado. Pode ficar tranquilo, porque Deus começou a boa obra, ele vai terminar. E no momento de medo, sabe o que ele fez? Gente, vamos jejuar, porque a gente precisa de Deus. Mas que responsabilidade de Esdras de proclamar o nome do Senhor. De dizer: nós não vamos precisar dos teus recursos, ó rei, porque nós temos um rei que está acima do Senhor. E ele é por nós, a bondosa mão de Deus está conosco, e ele vai nos guardar. Vocês entendem que nós somos testemunhos? As coisas que nós falamos impactam a vida de outras pessoas, podem levá-las a crer verdadeiramente no verdadeiro Deus, para que elas sejam salvas. Às vezes nós vamos ter que nos colocar nesse lugar de vulnerabilidade. Eu passo muito por isso, né? Eu sinto muito isso na minha vida. Todas as renúncias que nós fizemos para viver esse lugar de dependência, para que as pessoas vejam: tá vendo? É possível sim. É possível ser uma dona de casa. O Senhor envia sim o que é necessário. É possível viver um tempo de escassez sem um plano de saúde, porque o Senhor envia saúde. É possível sim padecer por necessidades, porque Paulo disse: eu sei o que é ter fartura, e eu sei o que é passar por período de escassez. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Eu sei que é orar e Deus enviar fruta na minha casa. Eu sei que é pedir a Deus e Ele enviar roupa. Eu sei que é isso. Algumas pessoas vão ter que se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, de fé, de dependência plena, para que outros possam crer no Deus verdadeiro. Entendem? Esdras, ele se preocupou com o nome de Deus, com a honra ao nome de Deus. Que coisa linda. Ele diz, ele está com os que o adoram, mas o seu poder está contra os que o abandonam. Ou seja, ele está conosco. E aí a Bíblia diz que eles jejuaram. Olha só, presta atenção nas armas. Jejum, oração com fervor. E Deus atendeu a oração. Eles voltam para casa, né? Eles voltam para Jerusalém, carregando todo aquele tesouro. E a mão de Deus nos protegeu, versículo 31. E a mão de Deus nos protegeu e nos guardou de inimigos e bandidos ao longo do caminho. O Senhor, Ele não falha, gente. O Senhor não falha, não importa o que nós estamos passando. O inimigo pode até dizer, te abandonou, tudo que você está passando é porque Deus, Ele falhou. Infelizmente, Ele não conseguiu. Deus nunca falha, o poder dele é todo poderoso, o poder dele é infinito, ele não falha, nós que falhamos, muitas das vezes o que nós passamos é consequência dos nossos atos, mas mesmo assim ele está lá, o amor leal dele nos alcança todas as vezes que nós voltamos para ele, e é exatamente o que aconteceu aqui que nós vamos ver no capítulo 9 e 10, quando o povo se voltou, se arrependeu dos seus pecados, Deus novamente os abraçou e falou, vamos recomeçar. Mas antes de chegar lá, uma coisa que eu achei bem interessante, o capítulo 8, versículo 30, fala que os sacerdotes e os levitas, perdão, eles aceitaram a responsabilidade de transportar esses tesouros. Olha que coisa linda. Os sacerdotes e os levitas aceitaram a responsabilidade de transportar os tesouros. Quando eu estava lendo isso, eu me lembrei daquilo que Paulo falou em 2 Coríntios 4:7. Nós temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. O que era valioso? O sacerdote ou o tesouro que ele carregava? Era o tesouro, né? Para os homens. Vamos falar aqui fazendo uma alusão aqui, uma alegoria. O sacerdote, ele era aquele que transportaria. Mas a pedra preciosa, o precioso, era aquilo que ele transportava, que era o ouro. A pratos, utensílios. E quando eu estava lendo isso, eu me lembrei, olha, existem pessoas cuja responsabilidade é transportar esse tesouro. O que está por fora é só o barro. Nós temos esse tesouro em vasos de barro. Nós somos esses vasos. A Lorena tem algum valor que excede de outra pessoa? Não tem. Eu falo, vem comer 1 quilo de sal comigo que vocês vão ver as minhas falhas, os meus pecados. Agora, o que há de especial na Lorena? O que ela carrega. E se algum dia eu perder esse tesouro, não vou valer mais nada. De novo, vou ser só um vaso de barro, de desonra que vai ficar encostado num canto, espiritualmente dizendo. É claro que nós valemos diante de Deus, é obviamente que o amor de Deus nos faz valorosos aos seus olhos, mas eu quero dizer assim, olha, eu sei que o que há de valor dentro de mim é aquilo que eu carrego, que é o quê? A luz de Jesus. Versículo 6 fala assim, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós carregamos Jesus. Então, o que há de especial em nós é aquilo que nós carregamos, que é o Senhor Jesus. Eu gosto sempre de falar daquele jumentinho, né, que carregou Jesus. Às vezes a gente precisa entender que nós somos como aquele jumento que está entrando em Jerusalém, as pessoas estão aplaudindo, uau, viva o rei! E a gente está lá entrando, gostando daquela vibe, que coisa linda. Só que o que há de especial naquela cena não é o jumento em si, é a quem o jumento carrega, que é o Senhor Jesus. Por isso que quando as pessoas olham para nós, os obreiros, os ministros, eles não têm que ver a gente, eles têm que ver quem nós carregamos. O nosso objetivo é levar os olhos das pessoas até Jesus, porque é Ele quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, quando a gente revela Jesus, a gente revela a glória de Deus para outras pessoas. E esse é o tesouro que nós fomos chamados para transportar, como vasos de barro. E aí os sacerdotes e os levitas, lembrando que você é um sacerdote.
tá? Uma sacerdotisa, vocês que estão aí online também, não é um cargo só para quem é líder na igreja, só para quem tem um título. Deus chamou todos para ser um reino de sacerdotes, todos aqueles que creem em Jesus, fazem parte da igreja de Cristo e carregam o nome de Cristo, são transportadores da presença, templo vivo, pedras vivas edificadas nele, homens e mulheres que levam a responsabilidade de carregar o tesouro e de levar esse tesouro para que outros venham também a conhecer a glória de Deus na face de Cristo Jesus, amém? Aí o capítulo 9 e 10 vai contar de uma questão muito complicada que aconteceu, foi que depois que tudo isso foi feito, os líderes vieram para Esdras e falaram, olha, há muitos israelitas, até mesmo sacerdotes e levitas, aqueles que tinham que manter a pureza, a santidade, todos tinham que manter a pureza e a santidade, mas aqueles que eram o exemplo, o testemunho, o modelo de pureza e santidade, eles não se mantiveram separados dos outros povos da terra. Eles adotaram as práticas detestáveis dos cananeus, que era a idolatria, toda aquela promiscuidade que os povos das terras, né, que não os israelitas, que não tinham lei, praticavam. Ficou parecendo que os israelitas não tinham lei. Não quero dizer que os outros povos que não tinham lei praticavam. Os hititas, os ferezeus, os cananeus, os jebuseus, os amonitas, os moabitas, os egípcios, os amorreus. E aí o povo de Deus se casou com as mulheres desses povos e tomou as esposas, tomou também como esposas para seus filhos. A descendência santa se contaminou por casamentos mistos. E aí, pior ainda, os líderes e os oficiais foram os primeiros a cometer essa infidelidade. Meu Deus. O líder, ele tem uma capacidade tanto de levar o povo a um lugar de adoração, de santidade, de pureza, assim como ele também tem essa capacidade de levar todo o povo a um lugar de promiscuidade, de erro e de frieza espiritual e de abandono do Senhor. Os líderes foram os primeiros. E quando a Bíblia diz que quando o Esdras ouviu isso, ele entrou num lugar de arrependimento por todos. Isso é muito lindo, lembrando que ele era um sacerdote. Ele se coloca no lugar de todos. Ele fica ali, ele entra num jejum, ele rasga a sua túnica e o manto, ele raspa o cabelo da cabeça e da barba e ele fica pasmo. Ele fica sentado pensando, eu não acredito. Esse povo não entendeu nada. Esse povo não aprendeu nada. Nós fomos exilados por causa disso. Nós fomos tirados da nossa terra por causa dessa desobediência. Nós ficamos 70 anos. Nós perdemos tudo que a gente tinha. Perdemos as nossas cidades fortificadas. Perdemos toda a prosperidade da terra. Perdemos tudo, o reino, por causa dos casamentos ilícitos, por causa da mistura daquilo que é profano com aquilo que é santo. O que Deus quer nos trazer para o dia de hoje, gente? Deus chamou um povo para ser santo e irrepreensível. Deus chamou um povo para glorificar o nome dele com atitudes que revelem a Cristo. Ou seja, atitudes de bondade, de amor, de fidelidade. Pessoas que não andam mais segundo o conselho da carne, ou seja, elas não andam mais segundo a inclinação da sua carne, fazem o que quer, que deixam se levar pelos prazeres momentâneos e terrenos, mas um povo que ama tanto a Deus, que reflete a eternidade, ainda que no plano terreno e físico. Um povo separado do mundo. O que Deus quer falar pra gente hoje? Ele não tá falando que a gente tem que se separar da família. Quem é casado com um homem aí que não é de Deus, se separa. Quem é casado aí com uma mulher que não é de Deus, abandona ela, manda ela embora com os filhos, né? Era um contexto muito específico para essa época. Que foi exatamente o que aconteceu, né? Os homens, eles foram chamados ali a se arrependerem, eles se divorciaram das suas esposas e mandaram elas embora, inclusive com seus próprios filhos que tiveram com elas.
E aí a Bíblia nos mostra a lista desses homens. Mas o que Deus quer trazer para nós nos dias de hoje é: não misturem o santo com o profano. Não misturem aquilo que é puro com o que é impuro. Sirvam a Deus de todo o coração e não com misturas. Gente, isso é um grande problema. Tem a gente corre muito esse risco de se misturar. Eu faço o que é certo, mas eu tenho uma motivação errada. Eu tô aqui fazendo a live, né? Eu não, mas vamos dizer assim, é uma coisa que eu tenho que lutar contra. Eu tô aqui fazendo a live e tô amando o fato de que a live alcança pessoas, porque aí o meu nome tá sendo enviado junto. Vocês entendem? Porque o orgulho é pecado. Então a gente tem que... Eu dei um exemplo, mas quantas vezes as pessoas estão, não, eu tô trabalhando aqui, eu quero ganhar muito dinheiro, mas é para abençoar a obra de Deus, quando na verdade essa pessoa, ela ama o dinheiro, ela serve ao Deus Mamon. Às vezes a pessoa tá assim, não, mas eu tenho esse vício aqui, mas o Senhor me perdoa. Não, eu faço isso aqui que é errado, mas Deus sabe que eu não dou conta de abrir mão, Deus me ama do mesmo jeito. Deus está levantando um povo que se separa das práticas. Gente, cada dia tá ficando mais difícil. Os filmes que a gente vê, as séries que a gente vê, coisas que não agradam a Deus, que a gente começa a ver e por fim a gente se acostuma, todo mundo faz isso, todo mundo faz sexo antes de casar, gente, é o mínimo esperado de um adolescente hoje. Vamos controlar só a natalidade, que já tá bom? Não, Deus chamou um povo para ser santo. Deus chamou jovens, homens e mulheres para se guardarem para o casamento, sim. Ah, mas é muito difícil. Não, é impossível viver em santidade, porque o Espírito Santo nos empodera. Nós temos graça de Deus. É possível a gente abrir mão do orgulho, da ganância, dos prazeres, é possível a gente abrir mão da gula, é possível a gente abrir mão da promiscuidade sexual, é possível a gente abrir mão do pecado, sim. A gente só tem que, muito rapidamente fazer aquilo que Esdras fez, ser um exemplo de alguém que se arrepende, que mostra o nojo pelo pecado, que fica atônito, que não se acostuma. A Bíblia diz que ele ficou pasmo. E a gente às vezes está se acostumando. Estão levando bebê reborn para passear. Não! O que está acontecendo, gente, com esse povo? O povo está ficando doido? O povo está precisando de Deus. Sabe, a gente tem que usar a nossa voz, os caminhos, os meios, a comunicação, sabe, tudo que Deus nos deu para mostrar, gente, não tá normal, não tá certo, não é de Deus isso, não, sabe? Precisa ser reavaliado isso aí, as motivações, o que está acontecendo com esse povo? Irmã Rose, seja bem-vinda, minha querida irmã, paz do Senhor Jesus. A gente vai ter que usar a nossa boca como trombeta para demonstrar a insatisfação do povo de Deus com relação à injustiça, ao pecado, à impureza, à loucura que as pessoas estão cometendo. A gente vai ter que sair de cima do muro, fazer como Esdras, ficar no meio de todo mundo pasmo, assim, atônito, eu não tô acreditando que o povo tá fazendo isso. Porque o que Esdras fez, a Bíblia diz que, olha que lindo, enquanto ele estava chorando, confessando o pecado, como se ele estivesse no pecado junto com aquele povo. Ele orava, ele fazia essa confissão, ele chorava com o rosto no chão, e isso fez com que uma grande multidão de israelitas juntasse ali com eles, e o povo chorou junto com eles. Vocês estão entendendo? Se o líder fala assim, gente, agora fazer o quê? Já casou, né? Já casou, já estão adorando os outros deuses lá, vamos ver se Deus tem misericórdia de nós. Não, o líder não falou isso. O líder falou assim, olha, estamos fazendo tudo errado. Senhor, nos perdoa. Ele nem tinha casado com mulher estrangeira, mas Esdras está clamando ao Senhor, nos perdoa. Ele usa a primeira pessoa do plural. Nós abandonamos os teus mandamentos. Nós quebramos teu mandamento outra vez. Nós casamos com pessoas que praticam essas coisas detestáveis. Nós somos culpados. Primeira pessoa do plural. Olha que lindo. A gente não pode ter um pensamento egoísta e orgulhoso de falar, pelo menos eu não cometi tal erro. Pode voltar agora, Senhor, pois já estou preparado. Esse teu povo que peca, tu podes levar todos para o inferno, mas a mim glorifico ao meu nome, porque sou santo. Não é essa atitude que Deus espera de nós. Deus espera que nós odiemos o pecado, que nós declaremos o que é errado.
apontando sim para uma mudança e para um arrependimento. O verdadeiro avivamento não vem de grandes ajuntamentos de pessoas. O verdadeiro avivamento vem com pessoas que se arrependem. A Bíblia diz de avivamentos onde os bares foram fechados. Imagina os hospitais sendo fechados porque o povo está tão cheio de Deus que eles começaram a orar e curar pessoas. Esse é o verdadeiro avivamento. As pessoas deixam o seu antigo modo de vida e voltam-se para Deus, para a prática de boas obras. Porque nós fomos salvos para a santificação. O povo de Deus é o sal da terra. Sal faz o quê? Além de dar sabor. Né? Minha querida amiga Ivonete não está aqui agora, mas ela me deu uma manteiga daquela da Itambé sem sal. O que eu fiz? Eu salguei ela assim por fora e a gente comeu por um tempo, mas quando a gente chegou no meio, chegou uma parte lá que não tinha sal nenhum. E eu fui comer ela com cuscuz. Tem que falar assim ainda, cuscuz. Fui comer ela com cuscuz e não tinha sal nenhum. Gente do céu! Eu falei, gente, como que perde o sabor? O sal não apenas dá sabor, mas ele conserva. O crente, ele deve conservar a terra. A gente não pode aceitar aquilo que é pecado, aceitar que as pessoas estão caindo no vício de jogos e falar assim, o que está acontecendo com as pessoas? Que bom que eu não tenho esse problema. Aceitar o vício das drogas. Cada um que faz sua própria escolha, né? Que Deus tenha misericórdia. Não, a gente tem que orar. A gente tem que falar a palavra que liberta. A gente tem que apontar, não o pecador, mas o pecado. Mas isso não tem nada a ver, Lorena. Fazer isso não tem nada a ver. As pessoas podem, homem com homem, mulher com mulher, não tem nada a ver. O que importa é que eles têm que ser felizes. Não! Deus criou uma família. Deus criou um contexto de homem e mulher. Deus criou esse modelo de família. E é esse modelo que nós vamos pregar. Lorena, você está sendo tão radical, tão preconceituosa. Esses dias eu lembrei a palavra e esqueci de novo, que eu ia falar ela aqui, esqueci, lembrei no trânsito. Nossa, que raiva, esqueci ela de novo. Vocês estão sendo tão... Eles falam muito isso, gente. Esqueci de novo a palavra. Amor, me ajuda aqui. Qual que é a palavra que tá na minha cabeça? Nossa, gente. Tá bom. É isso. Vocês estão sendo tão religiosos. Vocês estão sendo tão... Que coisa, gente. Fugiu. Amor! Você tá aí? Acho que tá com fome. Mas enfim, é isso. Eles vão dizer muitas coisas de nós, mas nós temos que ser aqueles que levam outros ao arrependimento. Quem não quiser, nós pelo menos fizemos a nossa parte. Esdras se assentou, chorou, orou por todos como se o pecado fosse dele também. Apontou qual era o erro e chamou as pessoas a um arrependimento e mudança. E de fato eles mudaram. Nós somos aqueles que conservam a terra. Porque se a ira de Deus, se a gente não conservar a terra, gente, a ira de Deus vai ser derramada sobre esse lugar. A Bíblia diz que por causa dos escolhidos, esse período vai ser até abreviado, né? Como é que fala isso? Se esse período não fosse abreviado, porque o que vai acontecer na terra vai ser o derramar da ira de Deus. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. E Jesus estava referindo à grande tribulação em Mateus 24. Vai vir o cálice da ira de Deus e nós somos quem conserva. Nós somos esses eleitos que vamos ser salvos, mas não vamos ser salvos sozinhos, vamos levar outros conosco. Amém? E aí aquele povo se volta e se arrepende, abrem mão das suas mulheres estrangeiras, lembrando que Deus não espera que nós vamos abrir mão da nossa família, mas que neste caso aqui, essas mulheres estrangeiras, elas revelam esse adultério espiritual. Porque todas as vezes que o homem se casava com uma mulher estrangeira, ele acabava cultuando ao Deus dela, ao Deus cananeu, ferezeu, Eteu. E então
o Jebuseu, a Bonita, a Moabita. Então, eles abrirem mão das esposas deles ali reflete um reconhecimento de que eles precisavam de arrependimento e de adoração genuína ao Senhor. A Bíblia vai demonstrar muito isso, de um povo, até lá em Oséias, né? Deus manda Oséias se casar com uma prostituta que iria traí-lo várias vezes para mostrar, olha, a minha relação com Israel é assim. Eu casei com Israel, né, como sendo a minha esposa, mas eles me traem, eles adulteram, eles me trocam por outros amantes. Então esse abrir mão desse relacionamento simboliza um povo que está abrindo mão de ídolos, da idolatria, de outros deuses, de outros amantes para servir ao único Deus de todo o coração. Amém? Eu vou tentar lembrar aqui a palavra, tá? Mas é isso que eu queria falar hoje. Eu quero agradecer a todos que estão aqui. Quero louvar a Deus pela vida das meninas, né? A Sossô, que entrou no inicinho, a Jéssica também, que alegria, a irmã Rose também. É uma honra ter vocês aqui comigo. Intolerantes? Vocês são intolerantes. Isso mesmo, intolerantes, lembrei. Eles vão dizer de nós que nós somos intolerantes, preconceituosos. Mas se a gente ama a Deus, e se a gente entende que o pecado afasta de Deus, e se a gente entende que a nossa vida foi feita para estar junto de Deus, a gente vai ter que apontar sim o pecado, para que pessoas possam abandonar o pecado e se aproximar de Deus. Que a gente vai comprar brigas com relação a isso? Vamos comprar. Vamos comprar, levar umas pedradas, mas mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Mais vale agradar a Deus do que aos homens. Nós temos que ser aqueles que fazem a diferença. Um verdadeiro arrependimento no meio do povo de Deus, para que eles abandonem seus amantes e se voltem para o Deus verdadeiro. Amém? Obrigada por mais esse estudo. Amém, Sossô. Um prazer estar aqui, né? Na minha pequenez, na minha vulnerabilidade, falando daquilo que Deus falou no meu coração, mesmo sem ter muita base, fundamento, assim, de estudo teológico. Eu poderia falar de muitas coisas, estudar e falar sobre o regresso, quantos anos, como que se deu, das famílias, mas o objetivo é falar de princípios bíblicos. Então eu gosto de falar da revelação, daquilo que Deus me mostrou enquanto eu estava lendo. E eu louvo a Deus porque Ele usa as coisas pequenas, né, para revelar também coisas grandes. Obrigada, viu, meninas? Obrigada a todos que assistiram até o final. Beijo. Com Deus. Tô com frio, vocês estão com frio? Vou até colocar uma blusinha aqui. E até amanhã, se assim Jesus permitir. Com Deus, viu?